Convidamos o autor, Tiago Coimbra Nogueira. Esse é o sinal identificador da comunidade surda, para apresentar a comunicação, interpretação em contexto remoto, estudo sobre as percepções dos intérpretes de Libras, sobre o trabalho em equipe durante a pandemia da Covid-19. Muito bem-vindo, Tiago Nogueira. Boa tarde a todos presentes. Eu sou o Tiago. Eu venho hoje aqui apresentar um trabalho para vocês, intitulado como Interpretação em Contexto Remoto, estudo sobre as percepções dos intérpretes de Libras sobre o trabalho em equipe durante a pandemia da Covid-19. Vou iniciar minha fala destacando algumas questões nas quais eu me debruço hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a pandemia, a Covid-19, que impactou todo o mundo em diversas esferas, sobre a interpretação remota e sobre o trabalho em equipe. Nós sabemos que a interpretação remota ela não é de agora, ela já existe há muitos anos, ela não surge com a pandemia, mas nesse período da pandemia, ela, não só no Brasil, como em todo o mundo, ela toma, né, todas as nossas atividades como uma possibilidade de atuação profissional, de dar aí encaminhamento das atividades de um modo geral. Para a interpretação, e a interpretação remota especificamente, nós trazemos aí algumas práticas que são discutidas para esse contexto. Nós temos aí já algumas práticas já definidas em relação à interpretação, e agora pensando nelas no contexto da interpretação remota. Aqui no Brasil, como vocês sabem, o número de pessoas com Covid, de falecimentos, foi um número muito assustador. Ele afetou em diversas frentes e contextos, né? Questões sociais, econômicas. Nós tivemos aí quase 700 mil pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19. É preciso destacar esses números porque isso também, né, influencia nesse impacto nas nossas vidas e no contexto do mercado de trabalho. Como é que isso poderia ser resolvido? Inicialmente, a gente sabia que uma das estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde, por pesquisadores, profissionais da saúde, era o distanciamento social. Distanciamento social, ele diz que as pessoas não devem ficar próximas entre as outras, principalmente quando não há saídas, vacinas, medicamentos voltados para essa doença, né? Isso acontecia no início da pandemia. Uma dessas soluções para atividades de interpretação é a interpretação remota. As interpretações no contexto de línguas vocais já tem uma prática de atividades realizadas nesse contexto remoto, e ferramentas para isso, mas para as línguas de sinais nós sabemos que a ferramenta principal seria através do vídeo. E que condições, né? O que ela poderia proporcionar para o público, né? Ela proporciona imediatamente a distanciamento social. Então, com esse distanciamento nós podemos realizar, continuar trabalhando. E ela tem algumas vantagens. Além da distância e segurança, ela também tem um baixo custo e assim fornecer acesso, né, a idiomas mais raros, um contexto mais seguro, né, para essa situação de saúde que foi tomada em todo o mundo, através do uso de tecnologias, né, e de práticas, de boas práticas para apoiar essa atividade profissional, essa prática profissional.
Então, foram novos conhecimentos traçados, que formas nós deveríamos usar essa tecnologia, que tipos de ferramentas, desde a edição ou de outros recursos necessários. Essa imagem traz bem o começo da pandemia. A gente fazia gambiarras mesmo. Pensava utilizar aqueles recursos que estavam à mão, e hoje nós temos muito mais assim, conhecimento e opções para fornecer melhores condições desse trabalho. O trabalho de equipe é um tema que sempre me interessou bastante, é necessário para esse tipo de atividade. Segundo a autora Kelly, né, o desenvolvimento de uma competência, além de outras, a interpessoal, que se trata sobre as relações profissionais nesse contexto, no âmbito do trabalho. São competências na negociação, nas relações contratuais, por exemplo, ao montar um orçamento, definir valores. Então, os profissionais, os intérpretes, precisam desenvolver esse tipo de competência, por exemplo, manter relações com pessoas que tratam da operacionalização, sejam câmeras, técnicos, videomakers, entre outros profissionais. Então, é preciso estabelecer tipos de relações para a realização dessa atividade, né? Com contratantes, a equipe, e com o próprio time de intérpretes, com outros colegas, se é uma dupla ou um time, né? O que deve ser feito antes da interpretação, essa preparação, durante a interpretação, a tomada, né, do turno e do apoio ao longo da duração da interpretação, naqueles momentos que você será o intérprete ativo, que está ali no turno, como também o intérprete que está apoiando um colega no momento que o outro está. E essas características que eu aqui citei, elas são muito importantes para o desenvolvimento da atividade, né? E da atividade do trabalho em equipe em relação aos intérpretes. Características e habilidades pessoais, né? Aproveitar conhecimentos específicos que alguns colegas apresentam dentro da equipe, do time, e complementar esses conhecimentos para atender melhor a atividade. Uma segunda importante, o que se torna necessário para o trabalho em equipe é uma organização não só de um revezamento, né? Um revezamento de tempo a cada 20, 15 minutos, e não estou mais no turno, eu estou descansando. Não é isso. É preciso haver um trabalho de fato coordenado para que haja, né, um apoio durante a atividade, para que o trabalho seja exercido da melhor forma, né? E esse conhecimento que cada um dessa equipe deve deve obter, para que haja um esquema filosófico, né, com uma unidade. Caso a equipe não tenha aí essa mesma compreensão, né, ou não consiga se comunicar bem com esse fim, com esse objetivo, vai haver problemas de comunicação, problemas durante o trabalho. Porque não adianta um colega se preparar muito bem, enquanto o outro não estuda ou não tem comprometimento, não se preocupa com a atividade, ela provavelmente não vai funcionar, não vai ser bem exercida, bem feita. E isso gera ali questões que são importantes serem traçadas, né, como a confiança, o comprometimento dos profissionais. Essa pesquisa que eu estou trazendo hoje, ela tem como metodologia, né, ela é uma pesquisa qualitativa, porque ela elabora questões qualitativas, né, a partir de a partir de dados, né, quantitativos. Ela é de cunho exploratório, e ela usa uma amostra não probabilística, ela não tenta generalizar resultados. A metodologia foi definida da seguinte forma, né? Nós utilizamos questionários online, seguindo aí a Hurtado Albi, que
coloca como uma necessidade, né, de uma organização nesse questionário, seguindo alguns passos. Após a produção desse questionário, eu passei para duas intérpretes pesquisadoras para avaliarem, para validarem a minha proposta de questionário, se elas tinham algumas contribuições, correções em relação a esse questionário. Foram feitas aí essas correções a partir dessa avaliação. E logo em seguida foi publicado. Eu tive 101 respondentes. Se vocês fizeram parte desse número, eu quero agradecer. E o questionário tinha 15 perguntas relacionadas ao perfil profissional, a sua experiência de trabalho, e outras 25 perguntas sobre o trabalho remoto e em equipe. Então, nós divulgamos as pesquisas nas redes sociais, recebemos as respostas. As questões eram organizadas da seguinte forma: nós apresentávamos afirmações e você respondia de acordo com a sua anuência ou discordância dessa afirmação. Havia uma gradação em relação às respostas. Vou mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, sinto-me motivada a continuar o trabalho remotamente? E aí as pessoas respondiam: concordo totalmente, concordo, neutro, não concordo e discordo totalmente. Ela queria, né, através desse questionário, eu queria buscar respostas quanto ao trabalho remoto e em equipe. O perfil dos participantes, né, a maior faixa etária foi de 31 a 35 anos, com 35,6% de respondentes. Identificação, a maioria de mulheres, de 65,3%. A raça, houve ali um equilíbrio entre 47% de branca, e somados parda e preta, dá quase um mesmo percentual, e somente 1% de indígena. O nível de escolaridade dos respondentes, a grande maioria de nível superior, 61%. Em relação à experiência profissional, entre 6 a 15 anos foram as faixas de maior respostas, e é interessante mostrar que desse número de respondentes, 64,4% eram servidores públicos, de instituições, universidades, institutos federais. E o que isso nos mostra, né? O que os dados mostram para a gente, o que eles revelam? A gente viu que a percentagem de trabalho de interpretação, que 91 a 100% disse que esses trabalhos aconteciam em equipe. É um número relevante. Um outro número que eu queria trazer é o de 0 a 10%, que disse que 0 a 10%, 12% de respondentes não tiveram nenhum tipo de trabalho em equipe. O total oposto. Então, o que mais nós podemos ver? Que durante a pandemia, muitos não conheciam, não tinham nenhuma experiência anterior com o uso de plataformas de interação e prestação de serviços de interpretação remota. Mas eles se sentiram motivados a continuar atuando de forma remota, mesmo quando a pandemia passar, né? A grande maioria respondeu que sim. Os intérpretes também acreditam que a interpretação remota foi algo bom para os interesses profissionais, a maioria responde que sim, número bastante relevante, que a interpretação remota possibilita a atuação, né, ela amplia as possibilidades. Você pode trabalhar em equipes com profissionais de vários estados, de outros lugares, que antes seria mais restrito, né? Você não está restrito só ao seu local de morada. Uma outra questão foi que os intérpretes, 72,3%, concordam que estão interessados em participar de cursos de formação para atuar melhor na interpretação remota em equipe. Isso demonstra a falta de formação na área, a necessidade de buscar conhecimentos, aquisição de competências para atuar
nessas atividades. (86,1%) responderam que era necessário, que durante esse período, que foi necessário a mudança, né, na qualidade, na prestação do serviço de internet da sua casa para poder atuar melhor, e que 95%, né, precisou também adquirir algum tipo de equipamento, né, porque já que com o que eles tinham em casa não seria suficiente para fornecer um bom trabalho e também para a compra de materiais, né? Todos, né, eu coloquei lá algumas opções de tipos de equipamentos, como notebooks, iluminação, câmera, microfone, vários outros. E desses equipamentos que foram mais comprados foi o fundo chroma key, a iluminação, né, a ring light e os fones de ouvido com conexão Bluetooth, sem fios. É perceptível que os equipamentos que foram mais adquiridos são os de baixo valor em relação aos equipamentos de maior valor mais alto. Também nós podemos perceber que os profissionais já tiveram ali uma maior intimidade, aprenderam a usar a tecnologia a seu favor, algo que não tinha acontecido antes da pandemia. E com esse tempo, eles se sentem mais preparados para o manuseio de equipamentos, da câmera, por exemplo, usar materiais que sejam necessários, né, para essa atividade, e isso tem mudado a área, né, porque mostra que o intérprete não está ali só como o detentor, a pessoa que repassa a informação, que trabalha com línguas, mas também que é necessário adquirir conhecimentos técnicos para poder exercer essa atividade, para oferecer uma boa interpretação. A outra afirmação que diz assim: o ambiente em casa não me permite ter concentração para realizar trabalhos remotos. Desses, 36% dizem que não concordam com essa afirmação. Isso quer dizer que trabalhar de casa não há nenhum impeditivo para que ele se concentre e não consiga exercer sua atividade, mas, ao mesmo tempo, o resultado mostra que 20% foi neutro. Isso significa, talvez, que ele consegue em alguns momentos e outros momentos não consiga, né? Talvez há aí algum tipo de impedimento do ambiente, porque tem animais, tem outras pessoas morando na casa, outras situações que atrapalhem também a exercer a atividade de casa. A outra afirmação: sinto que eu tenho dificuldade na realização das minhas atividades como intérprete de forma remota. Em relação a essa afirmação, 48,5% disseram que não concordam, disseram que não há nenhuma dificuldade na realização dessas atividades remotas, né? 48,5% dizem que não concorda e 22% também discordam totalmente. E aí, um número menor concorda com a afirmação. Isso mostra que isso foi alterado ao longo do tempo. Sobre o trabalho em equipe, se o colega está disponível para atuação, para a preparação em relação à atuação da interpretação, a maioria diz que sim, a maioria concorda que os colegas estão disponíveis, né, 39,60%, mas há um número ainda significativo de pessoas que não estão disponíveis para essa preparação e que a preparação acontece de modo individualizado. Isso mostra que nós temos que ainda pensar mais sobre essa questão, sobre a preparação dos profissionais, intérpretes, né, para a realização de uma atividade, uma preparação em conjunto. (51,5% concorda com a afirmação que diz assim: permaneço atento e disponível durante a interpretação do meu colega.
e 41,6% concorda totalmente com isso. A segunda afirmação, que é sinto que posso me desconcentrar mais facilmente atuando remotamente. Né? 35,5% não concordam e 29,7% concordam. Então, esse dado também ainda não é muito esclarecedor, eu preciso aprofundar mais para entender melhor por que alguns sentem facilidade para concentrar, enquanto outros desconcentram mais nesse contexto de trabalho. A interpretação remota pode ter ali diminuído, talvez, o tempo dos turnos de trabalho, né? A última afirmação diz isso, sobre nós tínhamos ali como hábito o turno médio de 20 minutos, e esse turno tem diminuído para 15 minutos, talvez porque as atividades também tenham diminuído em relação à duração do tempo. Existem muitas atividades de 1 hora. Ainda outra afirmação sobre a questão da testagem de equipamentos antes do início da atuação. 35,5% diz que é muito frequente esse tipo de testagem da equipe técnica com os intérpretes. E 21,8% diz que ocasionalmente. Isso mostra que nem sempre, essa é uma prática ainda arriscada, porque nem sempre isso revela que não haverá problemas durante a atividade. E outra afirmação que mostra que 49,5% considera muito frequente a troca dos intérpretes ser comunicada através do uso do chat, diretamente com os técnicos. Uma outra pergunta feita sobre tipos de apoio desenvolvidos com a equipe, né, e que são diferentes do trabalho presencial, ou então que sejam somente específicos à interpretação remota. Existem aí questões, né, foram várias as respostas, como o uso de escrita para recurso de apoio, usar também outras possibilidades em vídeo, né, outras, como acontece, por exemplo, na presencial, né, que é essa questão da escrita, porque quando nós estamos próximos, talvez é possível falar, mas numa cabine que é muito sensível, a escrita é uma possibilidade, usar outras janelas para comunicar, né, comunicação interna da equipe, que não seja a janela principal da interpretação. Foi percebido também que o feedback sobre a internet é muito importante, que o apoio fica supervisionando se o colega está com algum problema na internet, se trava ali a imagem do profissional. Havia também feedback sobre iluminação, e que muitos dos respondentes disseram que usaram o WhatsApp como uma ferramenta para essa mediação em equipe, uma ferramenta de apoio para as atividades, tanto para a troca de textos, né, escritos, como também para vídeos. A gente usava o texto escrito em blocos durante uma interpretação presencial, e o uso de ferramentas tecnológicas, o uso de celulares é uma outra estratégia. Uma resposta interessante que eu vi de alguns respondentes foram o uso de um programa específico chamado Escolai, que é uma sessão coletiva de estudo para preparação, atuação e feedback na atividade de interpretação, usando esse aplicativo. É, 31,7%, a maioria dos respondentes disseram que, ocasionalmente, fazem feedbacks posteriores à própria atividade de interpretação, para saber se houve algum problema, se pode melhorar algum quesito. Isso mostra que ainda é feito sem regularidade, sem frequência. E é uma prática que demonstra que é uma prática importante,
né? Porque se a gente focar só na duração da interpretação e não, né, nas atividades anteriores e posteriores, ela não vai conseguir avançar, né? Acaba sendo desprezadas nesse processo. De um modo geral, o perfil que nós encontramos é que a maioria não havia tido nenhuma experiência com o uso de equipamentos e plataformas para interpretação remota, mas que com a pandemia e o conhecimento dessa possibilidade, dessa solução, ela foi utilizada e foi aceita com muita facilidade, né? Buscou-se trazer mais equipamentos e ferramentas para melhorar o serviço, e a partir daí eu trago algumas conclusões. A pandemia tem um impacto significativo na atividade de interpretação, ela mudou muitas práticas, as formas como nós trabalhamos, na interpretação da Libras e para a língua portuguesa, e vice-versa. Há uma disposição grande dos profissionais em se adaptar diante das necessidades que surgem, que são deparados, e adaptações de equipamentos, compra de equipamentos, do espaço, de buscar conhecimentos, né? Às vezes pedir silêncio em casa, organizar espaços com esse fim, e que é possível também trabalhar com colegas de outras cidades, outros países, até esse trabalho remoto possibilitou atividades, né, com essa caracterização, com essa organização, a possibilidade também de novos tipos de apoio, como formas escritas, foram pensadas para esse fim. Viu também que há uma necessidade de apoios, né, adequados para o formato, né, utilizado. E que o profissional ele é exigido cada vez mais de novos conhecimentos sobre questões técnicas, tecnológicas, de conexão, para ter um bom trabalho, entregar um bom trabalho, oferecer um trabalho adequado, porque você não tem em casa, por exemplo, um técnico à disposição para organizar a iluminação, organizar a internet, você precisa exercer esse tipo de prática. E percebemos também que há ali a questão da atenção do trabalho, a concentração, que existem aí fatores que podem desconcentrar e que podem atrapalhar o serviço, como também a necessidade de pensar a questão do feedback. A pandemia resultou aí um desenvolvimento de uma nova competência profissional, né, de uma subcompetência que traz aí conhecimentos instrumentais, extralinguísticos para os profissionais, para atuação remota e em equipe, né, buscar ali soluções e entender os papéis e responsabilidades da equipe diante da atividade. Essas são as minhas referências que eu utilizei